Olá, Brasil! Em setembro deste ano, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor completou 19 anos de existência. E nós, consumidores, agradecemos. O Código visa principalmente a dignidade e a segurança do consumidor. É um direito fundamental do cidadão, está inserido na nossa Constituição Federal. No programa de hoje, nós vamos conversar quais são as evoluções que o Código sofreu nos últimos 19 anos de existência e o que mudou na vida do consumidor. Você pode participar através de e-mail, SMS, do Twitter, enfim, de todas as possibilidades que a gente tem para que você interaja conosco, porque, afinal de contas, a dinâmica do programa é sua. Eu sou Álvaro Cruz e o Cabeça para Cima está no ar. No programa de hoje eu tenho o prazer de receber o deputado federal Vinícius Carvalho. Ele também é jornalista e administrador de empresas e é autor da cartilha Consumidor Consulte Seus Direitos. É também vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Temos também conosco Jorge Tardan. Ele é consultor jurídico do PROCON e professor da Universidade Cândido Mendes. É um prazer recebê-los aqui e mais uma vez nós vamos estar conversando sobre um assunto que é tão importante para o cidadão. É importante, empolgante e envolvente, né? Nós que vivenciamos o direito do consumidor. E para nós, enquanto consumidores, é tranquilizante também saber que há pessoas pensando na gente em garantir o nosso direito fundamental. A primeira pergunta ela é óbvia. O que mudou e qual é a grande evolução desse Código de Proteção e Defesa do Consumidor nos seus 19 anos de existência? Nós temos a interpretação de que quando o Código de Defesa do Consumidor ele foi promulgado em 1990, criou-se uma insegurança por parte dos empresários, dos fornecedores de produtos e serviços. Então pensava-se na época que estava se criando um código para que esse código desse privilégios aos consumidores. Então, com o decorrer desses 19 anos, ficou demonstrado, né, completamente demonstrado, que não é um código de privilégios para o consumidor. É um código de direitos. Direitos e deveres, que o consumidor também tem em relação aos fornecedores de produtos e serviços. Essa é uma análise que se faz a respeito também do Código de Defesa do Consumidor. Porque quando o código surgiu, ele já foi considerado, digamos assim, uma legislação bastante avançada no que tange a proteção e a defesa do consumidor. Essa atualidade do código, ela continua existindo ou ele já está oferecendo sinais de que precisa ser modificado? Álvaro, é verdade, concordando com o que o deputado colocou. Essa reunião com a superintendência da Anatel, voltada especificamente para a área de telefonia. Ora, e eles já demonstraram de fato, Jorge, que reconhece que existe essa falha e estão trabalhando para poder modificar essas questões todas. E, principalmente com relação às empresas que têm sido a grande demandada nos PROCONs. Porque eles alegam que não têm recurso para poder fazer implementação ou expansão da sua área de cobertura, mas esquecem-se que a atividade empresarial ela tem risco. Se eles aceitaram, né, de fato, a concorrer na licitação para poder ter lá o seu direito de poder explorar aquele serviço concedido pelo Estado, então eles têm que ser cobrados e até mesmo apenados. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Nós, brasileiros, estamos comemorando os 19 anos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. É o assunto do Cabeça para Cima de hoje. Conosco aqui Vinícius Carvalho, que é deputado federal, e também Jorge Tardan, que é consultor jurídico do PROCON. E você que está nos assistindo, o deputado Vinícius estará presenteando aos 100 telespectadores que primeiro enviarem um e-mail para o e-mail do deputado e vão estar recebendo na sua casa esse Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ministério da Justiça, Secretaria de Direito Econômico. Se você quer receber na sua casa, passa o e-mail agora para o e-mail que está na sua tela e você vai receber confortavelmente na sua casa este Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 19 anos que esse código está comemorando e é um presente, né? Literalmente uma gentileza, melhor dizendo, do deputado para com os nossos telespectadores. A gente literalmente agradece porque a gente merece. Bom, vamos continuar nossa conversa aqui a respeito do código. Campeão também de reclamações é a questão que se refere aos
Planos de saúde. As pessoas hoje veem nos planos de saúde uma válvula de escape para a saúde. Nunca lemos um contrato na íntegra. A gente pode até tentar. Começa, mas a paciência vai embora e a gente desiste. Começa pelo ponto de vista da educação para o consumo. Ora, um fato bem rápido. Estive há algum tempo atrás, não como deputado federal, mas como cidadão que levei minha esposa a uma clínica particular que eu tenho convênio por conta da Câmara dos Deputados. E ao chegar lá, minha esposa, se sentindo muito mal, a atendente quis que primeiro ela fizesse uma ficha para poder ser atendido. Eu falei, negativo. Pode tratar de chamar aqui alguém para poder dar o primeiro socorro a ela. Porque se não fizer desse jeito, então a nossa conversa, não nesse tom de voz, claro, a nossa conversa vai ser em outro tom, porque eu vou chamar a polícia aqui e vou denunciá-los por omissão de socorro. Primeiro ela tem que ser atendida, depois eu resolvo com vocês todas as questões administrativas que se fizerem necessárias. Ou seja, isso é conhecer os seus direitos. A população simples não conhece os seus direitos. A pessoa faz isso, chega numa situação, seja no hospital público, seja no hospital particular, ela vai pura e simplesmente quase morrendo, vai lá para aquela fila para poder preencher uma ficha. Isso é o cúmulo. Isso é questão, infelizmente, o atendente que está ali, ele não tem culpa, por quê? Ele é funcionário, ele é empregado daquela clínica, empregado daquele patrão que determinou essas normas. E ele tem que cumprir. Ora, e quem está nesse ponto de encontro é justamente a população. Mas o contrato, se me permite, deputado, esses contratos... Em cima deve ser imensa. E aí, como é que fica esse equilíbrio, deputado? Só para se ter uma ideia, existe um projeto de lei, inclusive na Câmara, nós estamos trabalhando na Comissão de Defesa do Consumidor, em que um contrato de locação, um contrato locatício entre as lojas de shopping centers, justamente com os empreendedores de shopping center, eles são regidos por um contrato atípico. E, logicamente, dentro dessa relação são duas empresas, porém, nessa relação, uma relação de consumo, porque o estabelecimento de shopping centers, eles vivem dessa prática locatícia. Então, há relação de consumo nesse sentido. O que acontece? Eles estão passando por esses problemas, que existe um projeto de lei que em 6 meses, ele saiu da Câmara e foi para o Senado. 6 meses. Pasmem os senhores. Isso é o quê? É agilidade do processo legislativo? Não. Isso é lobby. Porque existem projetos que estão tramitando naquela casa há anos. Na comissão. Eu tenho um projeto que está tramitando na Comissão de Educação e Cultura desde 2007. Porque o PT não acha interessante que um projeto que vai ajudar tanto ao dono do estabelecimento de ensino quanto ao... E não saiu da os pais de alunos que ficaram desempregados, é interessante. Por quê? Porque eu estou dizendo que o governo é que tem o dever de estar intermediando, porque a educação é dever do governo. Ou seja, existe o Fundo de Amparo ao Trabalhador que pode, Álvaro, pode estar entrando nessa relação para poder não deixar o dono do estabelecimento de ensino ser prejudicado pela inadimplência e nem prejudicar o aluno, que por uma fatalidade o pai dele perdeu o emprego e não tem condição, em detrimento, logicamente, do sustento, pagar colégio. Ora, então o PT não acha interessante que esse projeto vá à frente. Essa é a informação que se tem na casa. Como é que pode? Só pode ser o quê? Lobby desses empreendedores, que são 5 famílias no nosso país que dominam todos os empreendimentos de shopping centers desse país. Isso é o quê? É lobby. Então não tem como. É simples mortais lutar contra esses potentosos, entendeu? Que têm patrocinado campanhas de políticos por esse Brasil afora. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. No programa de hoje nós conversamos sobre 19 anos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Quero agradecer aqui a presença do deputado federal Vinícius Carvalho, que é vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, deputado, parabéns pelo seu trabalho. Nós, cidadãos brasileiros, agradecemos. Agradecer também aqui a presença do professor Jorge Tardan, que é consultor jurídico do PROCON. Muito obrigado também pelo trabalho de vocês e agradecemos a sua audiência. E a gente encerra com a Andressa Vitória cantando pra gente. Até o próximo programa.